Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai fazer uma revisão da primeira semana dos PETs de língua portuguesa do sexto ano. Nós falaremos sobre o gênero textual folheto e panfleto e também sobre diversos sinais de pontuação. Quando a gente fala gênero textual, o que é isso? Gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. O gênero textual, a gente identifica ele com base no objetivo da linguagem, na função que ele exerce, no contexto daquele texto. As características é que vão determinar a qual gênero ele pertence. Por exemplo, as características do gênero textual notícia vão ser diferentes do conto, vão ser diferentes do gênero textual panfleto, bilhete, receita. Cada gênero textual tem características diferentes. Os gêneros textuais eles podem variar de acordo com a intenção da comunicação e com as particularidades em relação à linguagem, também a sua estrutura e seu conteúdo. Então, eles não são iguais, eles vão variar de acordo com a intenção que ele quer comunicar. Os gêneros textuais também exercem uma função social dentro do processo de comunicação. Então, ele tem uma função uma função social. Cada um serve para uma coisa. Os gêneros textuais, eles estão em permanente evolução. Então, dependendo da necessidade, pode surgir novos gêneros textuais, outros podem cair em desuso. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, estão surgindo vários tipos diferentes de gêneros textuais, como, por exemplo, o verbete de 1 minuto, que são vídeos curtos de 1 minuto de duração, são muito usados nas mídias sociais. Alguns textos, dentro do mesmo texto, pode aparecer mais de um tipo de linguagem. Em outros, a linguagem pode ser misturada, aparecer mais de um gênero no mesmo texto. Portanto, para identificar o gênero de um texto, tem que observar qual linguagem que predomina. Então, apesar daquele gênero ter mais de um tipo de linguagem, qual é a predominante, que vai fazer ele fazer parte de um gênero textual ou de outro. Mas para isso tudo, o primeiro passo é conhecer os diferentes tipos de gêneros textuais. Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual folheto e panfleto. Folhetos e panfletos podem ser publicitários, comerciais, quando eles apresentam informações sobre produtos e serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquiri-los. E eles também podem ser informativos e educativos, para divulgar ideias, opiniões, ou com a intenção de conscientizar ou de mudar o comportamento de quem está lendo. Então, eles têm essas duas versões, né? Eles podem ser usados como peças publicitárias, comerciais, para vender alguma coisa, para informar sobre um serviço, né? Para incentivar o leitor a comprar. O folheto também pode ser informativo, educativo, né? A gente vê vários folhetos, por exemplo, de campanhas de combate à dengue, agora nesse momento de combate ao Covid-19, né? Então, ele pode servir para educar, para conscientizar, para levar o leitor a mudar o seu comportamento. Esse tipo de gênero textual, folheto e panfleto, ele tem uma linguagem multimodal. Como assim? São usados vários modos. Ele pode conter imagem, pode ter texto verbal, né, palavras. As cores também influenciam, até mesmo a escolha da fonte, né, o tipo de letra. Ele usa isso tudo para poder comunicar, para sua ação comunicativa. Os folhetos e panfletos, eles usam como estratégia apelativa e argumentativa imagens, escolhas lexicais como adjetivos, advérbios e verbos no imperativo. Possuem textos curtos e objetivos. Normalmente são impressos em uma folha avulsa e distribuídos mão a mão em local de grande circulação. Então, observa por favor esse panfleto, né? É um panfleto que ele informa sobre a doação de órgãos. Fala lá a frase, é um slogan, todos juntos, unidos pela vida. Olha ali, quando fala nos verbos no imperativo, né? Ele usa também imagens, né? E a frase é, abrace essa ideia. O verbo no imperativo é esse verbo que dá uma ordem, né? Que fala para fazer alguma coisa, ó, abrace essa ideia, né? E também
ele é bem chamativo, o uso de cores, né? Porque ele precisa chamar a atenção daquele que está lendo. As campanhas educativas também podem utilizar dessa forma de gênero textual. Elas têm por objetivo oferecer informações corretas e atualizadas a um grande número de pessoas, visando conscientizar, mudar comportamento, atitude e práticas ligadas à prevenção de suas vulnerabilidades. Cuidados com a saúde também podem ser de empoderamento, de exercício dos direitos e enfrentamento das violências, etc. Geralmente o governo faz muitos esse tipo de campanha, também ONGs pode fazer, escolas, né? E utilizar desse gênero textual do panfleto para poder dar essa visão para a pessoa, né? Conscientizando, mudando o seu comportamento, as suas atitudes, ou mesmo mostrando alguns cuidados com a saúde. As estruturas do panfleto. Para fazer um panfleto, como seria? Ele teria que ter um título que chamasse atenção, né, e já desse a ideia do que estava falando. Um texto que usasse argumentos, diálogos, aquilo que a gente disse, às vezes verbos no imperativo para direcionar aquele público. A assinatura, que pode ser um logotipo ou uma imagem, que aquilo ali vai ser a marca daquela campanha, daquele panfleto. A linguagem do panfleto é uma linguagem que busca aproximação com o público. Por exemplo, se o público for direcionado a jovens, uma linguagem mais do uso de jovens vai ser diferente de um panfleto destinado a um público da terceira idade. Então, quando você for fazer um panfleto, você tem que pensar a que público ele vai se dirigir para pensar que tipo de linguagem vai ser usada. O folheto, uma pequena diferença do folheto é que ele é uma brochura solta, quer dizer, ela não tem uma cobertura dura, não é encadernada. Ela consiste em uma única folha de papel que é impressa em lados e dobra pela metade, ou em terços, ou em quartos. Ou pode consistir em algumas páginas dobradas pela metade e grampeadas, fazendo tipo um livreto. Aí um exemplo na imagem de panfleto, né? Dobrado em 3 partes, a pessoa vai abrindo e vai tendo as informações sobre determinado assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pontuação e os sinais de pontuação, porque em qualquer tipo de gênero textual, de texto escrito, é necessário conhecer os sinais de pontuação e quando usá-los para fazer o uso certo, correto da linguagem culta, né? Os sinais de pontuação, eles são sinais gráficos auxiliares da escrita. São usados na linguagem escrita e servem para representar pausa, destaque, entonação e transmissão de sentimentos e intenções existentes na linguagem oral, marcando o ritmo de um texto. Conferir à linguagem escrita uma maior clareza, coesão e coerência textual, de forma a esclarecer sentidos ambíguos e promover a fácil leitura e a compreensão do texto escrito. Então, muitos sinais de pontuação, quando a gente está na linguagem oral, a gente acaba entonando a voz, né, como forma de uso. Então, quando a gente passa para a linguagem escrita, essa entonação, né, ou essa expressão de sentimento, de intenção, de ritmo, ela é representada por esses sinais de pontuação. Vamos conhecer alguns? Olha só, o ponto final, usado no final das frases declarativas, imperativas e marca uma pausa total. Por exemplo, a Helena vai trazer o bolo da festa. Ponto. Ponto de interrogação é o sinal usado para frases interrogativas diretas, para fazer uma pergunta. Por exemplo, que horas são? Na linguagem oral, eu entono para uma pergunta. Na linguagem escrita, o ponto de interrogação indica essa pergunta. Ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar admiração, ou alegria ou raiva, e também em frases imperativas para indicar uma ordem. Um exemplo: parabéns. Então, eu estou usando aqui um sentimento, uma intenção na minha voz, mas na linguagem escrita eu uso o ponto de exclamação. A vírgula, ela é usada para separar elementos, separa alguns termos dentro de uma oração e separa também orações dentro de um período. Exemplo, eu já comprei queijo, vírgula, presunto, vírgula, pão e refrigerante. Inclusive no PET tinha um exercício justamente quanto a isso, né? Para que servia a vírgula? Para separar elementos, né? Separar termos dentro de uma oração e às vezes até mesmo
orações dentro de um período. O ponto e a vírgula. O ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa no período frásico que ainda não acabou, sendo usado principalmente em itens enumerados, orações extensas, conjunções adversativas e orações sindéticas. O exemplo: as imposições feitas pelos trabalhadores foram direito a pelo menos uma folga semanal fixa, ponto e vírgula, direito a 2 horas de almoço e direito à formação anual. Então, vão elencar aqui as imposições que os trabalhadores fizeram, né? Então, dentro de uma mesma frase, que não acabou, ela foi tem alguns itens que foram enumerados e separados pelo ponto e vírgula. Os 2 pontos marcam uma pequena suspensão no ritmo de uma frase não concluída. É usado para introduzir uma numeração, o discurso direto, uma citação, esclarecimento e um exemplo, entre outros. Na frase acima, a gente viu esse uso dos 2 pontos. Mais um exemplo. Você precisa comprar, 2 pontos, tecido de várias cores, linha prateada, tesoura para tecido e agulhas resistentes. Então, aí a gente está vendo o uso dos 2 pontos porque vai introduzir uma enumeração, certo? O travessão. O travessão é usado principalmente para introduzir a fala no discurso direto. Pode ser usado também para separar uma oração intercalada da oração principal. Então, quando a gente está lendo, principalmente uma narrativa, e que o personagem vai falar diretamente no discurso direto, aquela fala dele é introduzida pelo travessão. Olha o exemplo. Você vem agora? Perguntou o Paulo. As reticências. As reticências são usadas principalmente para indicar uma suspensão ou interrupção na frase ou na ação, que permanece inacabada ou se prolonga no tempo. Podem ser usadas também para transmitir insegurança, dúvida, suspense. Exemplo: vou fazer diversas melhorias nessa casa. Limpar e pintar paredes, trocar a canalização, mudar o pavimento, reformar estruturas, invernizar o corrimão das escadas. Reticências. Quer dizer que não acabou. Ainda tem mais alguma coisa que não foi dita. Mas também pode ser usada assim, quando a frase quer expressar uma dúvida ou suspense, certo? Os parênteses. Os parênteses são usados para introduzir uma informação acessória. Exemplo: os artigos sofrem flexão em gênero, parêntese, masculino e feminino, e em número, parêntese, singular e plural. Então, ele vai introduzir uma informação, né? A gente falou em gênero. Que tipo de gênero? Essa informação foi introduzida entre parênteses. E em número, que seria o singular e plural, também a informação ficou entre parênteses. O hífen. O hífen indica, maioritariamente, união semântica entre 2 palavras. Existem diversas regras para o seu uso. É usado em várias situações: substantivos compostos, palavras formadas por derivação prefixal, locuções, colocação pronominal, divisão silábica, translineação e encadeamento vocabulário. Então, o hífen serve praticamente para isso, né? Para essa união semântica de 2 palavras. O exemplo é terça-feira. Vocês vão ter a oportunidade de estudar, porque, de acordo com a nova gramática, a nova ortografia, várias palavras perderam o hífen. Então, tem que saber direitinho qual usa, qual não usa. A barra oblíqua. A barra oblíqua é usada para separar como para juntar conceitos relacionados. Pode ser usada para separar tanto palavras, números em situações específicas. Olha o exemplo: você pode comer carne e ou peixe. Então, a barra foi usada entre e ou, porque quer dizer que a pessoa pode comer carne e peixe, ou se não, carne ou peixe. As 2 expressões. Próximo uso: não ultrapasse 120 km por hora. Então, ela foi usada para separar as unidades de medida, quilômetro e hora. Ou se não, em datas, 7/7/2014. Aspas. As aspas são usadas para destacar uma parte do texto, como citação, transcrição, nomes de obras literárias para estrangeiras, palavras estrangeiras. Exemplos: você sabe que vim. Você sabe quem disse? Vim, vi e venci. Então, aqui, essa frase vim, vi e venci é de outra pessoa. Então, ela é uma citação. Então, sempre que for citar
um texto, uma fala que não é sua, que pertence a outra pessoa, a gente usa as aspas. Quando se você transcreve uma fala que não é sua e não usa as aspas, a gente está cometendo plágio. Então é muito importante esse uso das aspas quando você vai transcrever a fala de outra pessoa. Colchetes. Colchetes são usados principalmente para indicar uma citação incompleta. São usados também nas transcrições fonéticas. Então, quando você for fazer a transcrição de uma fala de outra pessoa, mas você não vai escrever toda a fala, só parte dela, a gente usa o colchetes com as reticências para indicar que é só parte da fala. Olha o exemplo. Como é citação de outra pessoa, ele vai abrir com aspas. Como eu não vou transcrever a fala inteira, eu vou usar os colchetes e as reticências e a frase: hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Olha só que interessante a gente saber quando usar os pontos, as aspas, os colchetes, as reticências, para saber escrever certinho, na hora certa, usar na hora certa. As chaves. As chaves ou chavetas são usadas para reunir diversos itens com relação entre si na formação de um conjunto. No português, são usadas para representar morfemas. São também muito usadas na matemática. Então, olha só, o radical do verbo encontrar é, aí entre chaves, encontra, que é o radical, ele veio mostrado entre as chaves. E também na linguagem matemática, olha só, os múltiplos de 3, entre chaves 0, 3, 6, 9, 15, 18, 21 e 24. Os parênteses quebrados ou angulares, que é esse que a gente fala o sinal do maior ou menor, né? Eles são usados principalmente na representação de grafemas de uma palavra ou também utilizados em bibliografias, na indicação das fontes de uma consulta na internet. Então, o grafema, aí usa o parêntese angular, X. Ou se não, quando você faz uma pesquisa na internet, você está fazendo um trabalho, faz uma pesquisa na internet, você tem que citar de onde você tirou a fonte, a referência bibliográfica daquela pesquisa, esse endereço da internet vai vir entre os parênteses angulares. Por exemplo, a literação e aqui o www, de onde ele foi tirado. Asterisco. O asterisco é usado principalmente para fazer indicação de uma nota de rodapé ou remissão. Exemplo, a população brasileira é de quase 191 milhões de habitantes. Aí usou-se o asterisco. Aí depois vai lá no rodapé da página, esse asterisco quer dizer o quê? De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. Está me contando de onde eu tirei aquela informação. Então, ele é usado para fazer essa indicação de nota de rodapé. Parágrafo. Um parágrafo é uma unidade de sentido inserida dentro de um texto. Engloba um conjunto de frases que se estrutura em torno de um grupo de ideias. Num texto, os parágrafos identificam-se como espaçamentos na sua primeira linha, não sendo usado o sinal gráfico de parágrafo. Esse sinal tem pouco uso, sendo usado majoritariamente na designação de artigos de lei. Então, o parágrafo, tão importante na escrita de um texto, né, ele é a unidade de sentido que a gente usa dentro do mesmo texto. Um texto pode ter vários parágrafos. Ele engloba um conjunto de frases que se estrutura em um grupo de ideias. Então, quando a gente está escrevendo um texto, as ideias vão se agrupar ali. Quando vai trocar, vai mudar o sentido do texto, ou vai englobar mais uma ideia diferente, a gente usa outro parágrafo, né? Ele é identificado através do espaçamento da primeira linha. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha colaborado e a gente vai mandar para vocês alguns exercícios complementares para essa semana.